Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Quero trazer aqui para você uma palavra poderosa para o seu coração, para o meu coração nesta noite. A salvação é pela graça. Pela graça. Salvação não é mérito meu nem seu, é pela graça. Quero trazer dentro dessa palavra aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 1, para minha meditação e para sua meditação. Está escrito assim a palavra do Senhor. Antes, já verifica se você já ativou o sininho, se você já compartilhou, se você já curtiu com mais alguém. Pode ser que alguém precisa dessa palavra. Então, é muito importante para que o nosso canal venha crescer, ser indicado, você curtir, compartilhar. Passa para alguém essa palavra que precisa ouvir que Deus ele continua sendo fiel na minha e na sua vida. Efésios capítulo 2, aleluia, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da natureza, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O versículo 7, para mim e para sua meditação ainda. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que essa palavra quer me dizer e dizer para você? Que não foi mérito meu nem seu. Pela graça sois salvos mediante a fé. É pela graça, não é por mim nem por ninguém. Tem muitas pessoas que acham que o dinheiro é tudo, acham que pode fazer tudo. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu vou para lá, eu venho para cá. Nada disso é nosso mérito. Se nós ainda andamos, é porque Deus ainda teve misericórdia de nos deixar andar. Se nós ainda pensamos, é porque Ele nos deixa. Olha quantas pessoas não têm mais oportunidade de estar aqui no lugar que nós estamos. A salvação é pela graça. E muitas pessoas não entendem isso e acabam brincando com essa graça, né? Brincando com essa graça. Aqui fala assim ainda, no versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desertos da nossa carne, nos desejos da nossa carne. Os desejos da nossa carne falam mais alto. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, Ele é rico em amor, em bondade, em mansidão, em domínio próprio, e Ele fez o quê? Nos deu esse acesso a essa palavra. O nosso Jesus Cristo,
Ele morreu por mim e por você, para hoje nós ter acesso a essa graça, essa tal liberdade de escolher a santificação, a vida com Deus, do que escolher o inferno. Olha o versículo 4, o que diz para mim e para você. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos vivificou. Ele juntamente vivificou com Cristo. O próprio Deus, que é rico em misericórdia, deu Jesus para ser um cordeiro vivo, um acesso livre à salvação por mim, por você. É impressionante que muitas pessoas acham assim, Deus nos ama, só quer o nosso coração. Deus não está preocupado com o sexo. Deus não está preocupado com isso, com aquilo. Aqui em Romanos, capítulo 1, e no versículo, aleluia, no versículo 18 diz assim: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentiras e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O que essa palavra quer nos dizer, né? Que o nosso Deus, ele nos entregou as concupiscências do nosso próprio entendimento, do nosso próprio coração. O ser humano esqueceu a obra de Deus. O ser humano esqueceu o que Deus fez. O que Deus fez por nós. O ser humano esqueceu o que Deus preparou de melhor para nós. As mulheres mudaram o habitual, o normal. Estão mulheres com mulheres. Os homens mudaram o normal. Estão homem com homem, honrando a própria natureza pecaminosa do homem. E nós precisamos entender que só há um Deus, só há uma salvação. E essa salvação pela graça que fala aqui em Efésios capítulo 2, é a graça que muitos, lá em Romanos, que quando Paulo está explicando sobre a concupiscência do seu próprio entendimento, é essa graça. Nós esquecemos a graça de Deus e estamos vivendo no nosso próprio entendimento, no nosso próprio querer, na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo, no nosso próprio eu. Então, o que Deus
Ele quer que nós fazemos? Olhamos para aquele que vivificou, que morreu por nossos pecados, que nos deu o livre acesso, o livre-arbítrio. Em breve, esse que nos deu o acesso, o livre-arbítrio, voltará para buscar a igreja. E a conexão entre o penhor e o Espírito Santo depende de mim e de você. Crer e confiar no nosso Deus, que é tão todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. E Ele quer mudar o seu cativeiro e o meu cativeiro. Então, Paulo, ele está aqui mostrando para nós as bênçãos de Deus em Jesus Cristo através dessa palavra. Nós estamos vivendo no tempo da graça, onde essa graça não é merecedora por nenhum de nós. E muitos, além de não ser merecedor pela graça de Deus, que Ele nos retribuiu, estão brincando com a graça. Falando que Deus só quer o coração, Deus só é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. E não é, a Bíblia não mudou, a palavra não mudou. Então fique com essa palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e obedecer a verdade de Deus. Nós precisamos entender que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor venha abençoar a sua vida poderosamente, te dar o entendimento da verdade de Cristo, e que nós possamos ser conhecedores da verdade do nosso Deus, né? E que nós possamos entender que o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou e não vai mudar. E o momento está chegando de nós se encontrar com Deus. Nós precisamos se encontrar com Deus. Nós precisamos entender que com Deus ninguém se brinca. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite. Deus te abençoe poderosamente.